Olá, estou aqui de novo. Hoje eu vou falar sobre toxina botulínica e sudorese nas axilas, tá bom? Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar, né? Hoje é o primeiro vídeo que eu estou fazendo em 2021 e eu espero que vocês gostem. A minha ideia com esses vídeos é trazer uma informação assim mais real, sabe? Mais dentro da nossa realidade, coisas que possam ser úteis para a gente no dia a dia, né? Então, eu sou praticamente uma enciclopédia ambulante porque eu gosto muito de estudar. Eu sou autodidata e sempre fui daquele tipo de aluna chata que tem muito bocado de professor que não gosta porque pergunto demais. Mas eu acho que por outro lado é legal porque eu posso aproveitar toda essa característica para poder explicar mais alguma coisa sobre coisas que eu estudei, coisas que eu fui aprendendo ao longo da minha vida profissional, que tem mais de 35 anos. Oi, Thaís já entrou, Pedro Sá também. Então, eu vou começar a live porque mesmo quem vai chegar depois, vai poder ver o início da live porque eu vou deixar gravado no IGTV e vou também fazer um link para o YouTube, tá bom? Então, eu já vou começando, que é para não dar essa barriga da gente ficar calada aqui, esperar o pessoal entrar para depois começar a falar. Então já vou falando e depois quem não puder ver ao vivo, vê no IGTV ou no YouTube, tá bom? Então, por que eu quero falar sobre esse assunto de toxina botulínica e sudorese? Toxina botulínica é uma toxina que é como se fosse, é um nome real, mas que hoje em dia a gente usa só o nome da marca. Então eu vou evitar de usar o nome da marca, tá bom? É como se fosse assim, ninguém fala lâmina de barbear, todo mundo só fala Gillette, mas Gillette é a marca comercial. Então eu vou evitar de falar a marca comercial porque não faz sentido, para dar uma explicação eu não preciso fazer propaganda de nenhuma empresa. Atualmente aqui no Brasil a gente tem cerca de 3 marcas principais de toxina botulínica. A primeira é a que acabou virando o nome mais popular do processo, mas depois vieram mais 2 e aí cada profissional trabalha com a que acha que é mais interessante ou a que tem mais afinidade por trabalho, porque às vezes tem uma diferençazinha entre um e outra. Mas como é que começou essa história de toxina botulínica? Quem primeiro observou o efeito dessa toxina, que não sabia ainda que era uma toxina, foi um médico no norte da Alemanha. Em 1817, esse jovem médico começou a atender pessoas com visão dupla, boca seca, problemas intestinais e uma paralisia que ia progressivamente acontecendo no corpo. Às vezes o quadro era tão intenso que a pessoa chegava a paralisar a musculatura respiratória e a pessoa morria. Então, o que esse médico observou? Que as pessoas que estavam com esses sintomas de boca seca, visão dupla, problemas intestinais e uma paralisia progressiva tinham comido, todas elas, uma linguiça na Alemanha, que é uma linguiça feita de sangue. Aqui parece que na Argentina faz também, no início aqui no sul do Brasil também. Naquela época não se conhecia os métodos de conservação. Todo material que tem proteína animal, ele estraga com facilidade porque ele facilita a multiplicação de uma série de bactérias. Então, ou ele estraga mesmo, tá? Ou nesse caso cresceu um tipo de bactéria que depois se descobriu que era a bactéria causadora do botulismo. O nome da bactéria só foi identificada, ela só foi batizada muito tempo, muitas décadas depois.
E o nome da bactéria é o Clostridium botulinum, tá certo? E em 1960, um profissional, o Dr. Alan Scott, começou a diluir uma parte muito pequena dessa toxina para poder fazer um tratamento para relaxar os músculos. Esse tratamento para relaxar os músculos com essa toxina bem diluída, ele utilizou praticamente para tratar estrabismo. O que é estrabismo? É quando tem um desvio do olho ou interno ou para fora, tá? Porque predomina uma musculatura em relação à outra. Então, aplicando naquela musculatura que era mais forte, ele conseguia então relaxar aquela musculatura mais forte e os olhos ficavam centrados novamente. Depois foi utilizado também para algumas doenças neurológicas que têm espasmos do pescoço. Então, tem doenças que a pessoa fica permanentemente assim, ó, com a musculatura posterior do pescoço contraída, sem conseguir baixar a cabeça. Tem outras doenças neurológicas que a pessoa não consegue abrir os olhos direito. Então, na neurologia, a toxina botulínica era utilizada, ainda é utilizada, para umas condições que não tem remédio. Condições em que tem uma contração muito forte da musculatura, que você não tem nenhum outro remédio que vá relaxar. E aí, essa quantidade de toxina para esses casos são quantidades maiores, porque precisa relaxar grandes grupos musculares. Mais recentemente, ela também foi utilizada como analgésico em algumas situações em que a dor é tão intensa que a toxina se descobriu que ela podia ter um certo efeito analgésico. Mas na realidade a gente usa mais atualmente para relaxamento muscular. E por que eu estou contando essa história toda? Porque eu pude acompanhar o nascimento da toxina botulínica para uso estético. E aí, como é que isso começou? Uma oftalmo canadense, a Jean Carruter, ela utilizava a toxina botulínica para relaxamento muscular e para tratamento justamente do estrabismo. Então, quando foi final da década de 80, início da década de 90, 1990, ela atendeu uma cliente e o interessante é que ela esteve aqui com o marido dela aqui no Brasil e ela mostrou esse caso, que foi o primeiro caso que se usou para relaxamento de músculo. Ela então fez no canto interno aqui do olho para relaxar uma paciente que tinha um estrabismo, quer dizer, ela juntava esse olho aqui para dentro e você há de convir que ninguém consegue enxergar bem com uma contração do olho para dentro, né? Então essa musculatura era muito forte. Aí ela fez a toxina e pediu para a pessoa voltar, porque a gente sempre pede. O efeito da toxina nos músculos começa com 72 horas. Depois a gente pede para voltar com 10 dias, 15 dias, para ver como é que ficou. Então, quando ela pediu para a pessoa voltar, para a paciente dela voltar, era uma jovem, o que ela percebeu? Que o olho ainda estava contraído para dentro, mas que a musculatura da região frontal, do lado onde ela tinha feito a toxina aqui no canto interno, sobretudo aqui assim, ó, nessa região, tinha relaxado. Então ela teve um senso de oportunidade, né? Aquele momento, aquele timing que a gente identifica uma oportunidade. Ela chamou o marido dela, que eles trabalham na mesma clínica, que é o Alastair. O Alastair é dermatologista. Então, a partir desse momento, a toxina botulínica foi utilizada para relaxamento muscular, da musculatura, sobretudo aqui da região do terço superior da face, depois começou a ser utilizada para terço inferior,
para igualar paralisias faciais também. Algumas pessoas têm paralisia facial de um lado só do rosto, então às vezes a pessoa fica com a mímica toda alterada. Já tive pacientes também que não comia em ambiente público, porque quando ia levar a garfada à boca e começava a mastigar, à medida que mastigava, piscava os olhos. Então a toxina ela tem esse poder de ser um relaxante muscular temporário. E por que ela atua? Eu fiz um desenho aqui. Esse desenho é o seguinte: isso aqui é uma terminação de um nervo, isso aqui é um músculo, tá? Então, quando a gente tem as terminações nervosas, a gente tem a eliminação de essas vesículas que eu pintei em azul, é uma substância chamada acetilcolina. Então, quando tem o comando da contração muscular, é feito a terminação nervosa nessa placa muscular aqui, essa junção neuromuscular, ela libera, ela solta essa substância que é a acetilcolina e aí estimula a contração muscular. Quando a gente utiliza a toxina botulínica, a gente tem todo um mecanismo complexo que o resultado final é bloquear a liberação dessas pequenas vesículas de acetilcolina nesse espaço da placa neuromuscular e aí não acontece a contração muscular naquele ponto. É por isso que a gente pode fazer a toxina de escolher o músculo ou os grupos musculares ou algumas fibras só, que a gente pode fazer bem individualizado, porque aí consegue então que isso fique bloqueie então essa contração muscular por um período que varia. A média é em torno de 4 meses. Tem pessoas que ficam até 6 meses com aquela área relaxada. Só aqui que tem uma coisa interessante que eu queria contar para vocês. Eu não expliquei para vocês que essa fibra nervosa aqui, né, essa pontinha dessa terminação nervosa, ela libera essa substância que é acetilcolina para a contração muscular, mas essa terminação nervosa com esse tipo de substância, ela também controla a eliminação da sudorese, do suor. E é por isso que se usa a toxina botulínica para diminuir a secreção de suor na axila. Porque essas terminações nervosas que desbloqueiam então essas terminações nervosas que liberam acetilcolina. Então a pessoa para de suar, mas para de suar por um tipo de glândula de suor, que a gente chama de glândula écrina, que é uma glândula que faz aquela secreção de suor bem líquida, feito água. Sabe, quando a gente está com calor, que a gente sua em profusão, a gente usa esse tipo de glândula de suor, que elimina o suor líquido. Mas ela não bloqueia um outro tipo de glândula de suor, que a gente chama de glândula apócrina ou glândula mista, écrina com apócrina. Por que não bloqueia? Porque essas glândulas não são comandadas por essas terminações nervosas que liberam acetilcolina. Vocês não lembram que no início eu falei que quem tinha botulismo ficava com a boca seca, com visão dupla, problemas intestinais e paralisia progressiva? Então, por que fica com a boca seca? Porque as glândulas salivares maiores, que também eliminam grande quantidade de saliva fluida, também são controladas por essas terminações que liberam acetilcolina. Agora, por que ele tem essa ação? Por que ela faz esse bloqueio? Porque a toxina botulínica é uma neurotoxina. É uma proteína que é uma neurotoxina. E aí o curioso é que a gente, quando vai juntar com outras informações, a gente percebe que
E existem outras situações em que o indivíduo também sofre de neurotoxicidade. Olha só que legal. Quer dizer, legal a fisiologia, ruim para quem tem isso. Por quê? Porque além de toxina botulínica ser possível você bloquear a liberação de acetilcolina, outras situações também agridem o nervo e fazem com que aquele nervo que controla a secreção de glândula de sudorese, a pessoa pare de suar. Então eu vou te dizer uma coisa, suar é saudável. Então quando você fica com aquela pizza de suor debaixo da axila, isso é sinal que a sua saúde está excelente. Por quê? A nossa sudorese em profusão, ela ajuda no nosso controle térmico. Então quando está muito calor, que a gente sua para poder refrescar a superfície da pele e fazer um melhor controle da nossa, que a gente chama de homeostase, quer dizer, aquele controle de temperatura. E aí, quais são as condições em que a pessoa tem a diminuição também da sudorese e não fez toxina botulínica? Quando tem a ação de um neurotóxico, que hoje em dia é muito comum, que é a bebida alcoólica. Então, o abuso de bebida alcoólica, pessoas com pré-diabetes, também pode ter uma agressão nessas fibras nervosas que conduzem, que fazem com que você sue, tá? Então, as fibras nervosas que têm esse controle da acetilcolina. Isso é interessante na dermatologia pelo seguinte, eu lembrei essa semana, à medida que eu fui relembrando e fazendo o esquema dessa live, eu lembrei de uma expressão que a gente usa em português, que eu não sei se ainda usa mais, eu só estou sendo muito antiga. Não tem uma expressão que diz assim, fulano não fede nem cheira. Por que ele não fede nem cheira? Porque ele tem alguma doença que faz com que ele nem cheire, né, nem cheire agradável e nem cheire ruim. Porque aquelas glândulas das axilas, elas têm toda uma combinação entre elas. Então, a glândula que produz o nosso cheiro, teve até uma pergunta de Rei essa semana no nosso grupo, são as glândulas apócrinas. As glândulas apócrinas, elas têm uma secreção que é mais assim, parece uma coisa untosa assim, ainda como se fosse uma coisa preguenta e que tem um cheiro forte. Isso acontece por dois motivos. Um, porque existe o estímulo hormonal e a gente tem a liberação dos ferormônios. Os ferormônios nada mais são do que substâncias que dão o nosso cheirinho característico. A gente lembra das pessoas, das nossas pessoas queridas, pelo cheiro, não é isso? Então, as glândulas apócrinas produzem esse cheiro. Então, tem pessoas que têm esse cheiro natural muito forte e outras pessoas têm um cheiro mais suave, cada um tem o seu cheirinho característico, tá? Agora, se a pessoa não tomar banho direito, não lavar as axilas, ela vai ter cheiro de multiplicação de bactérias. No verão, eu de um modo geral recomendo que os homens, que de um modo geral têm mais pelo nas axilas, que apare um pouco o comprimento dos pelos, não precisa raspar e ficar com a axila lisa, porque até culturalmente não se aceita muito, aqui no Rio, por exemplo, não se aceita, embora em alguns lugares no Nordeste, na região Norte, é comum os homens depilarem a axila, quer dizer, depilar que eu falo é raspar o excesso de pelos. Mas então eu recomendo que apare o excesso de pelos, lave bem lavado com sabonete durante o banho e aplique um desodorante. Se a pessoa tiver alergia a desodorante, pode usar leite de magnésia, porque o leite de magnésia ele muda o pH e controla as bactérias das axilas. Essa semana no nosso grupo também, o Renove Sua Pele, também teve pergunta se esse tipo de desodorante antitranspirante, quer dizer, para reduzir esse excesso de sudorese na axila, se eles seriam prejudiciais.
porque esse desodorante tem uma substância que é um derivado do alumínio. Desde que a gente use numa área restrita e que isso não se repercuta no aumento de alumínio no sangue, por exemplo, não tem problema nenhum usar. A principal causa de aumento de alumínio, quer dizer, toxicidade por alumínio, é usar panelas de alumínio para fazer a comida no dia a dia, tá? Não é o desodorante que se usa na axila. Uma outra pergunta que às vezes me fazem também, eu acho que no grupo também fizeram, no Renove Sua Pele, é sobre se poderia fazer câncer, se poderia fazer algum problema mais sério, esses desodorantes antitranspirantes. Eu, nesse tempo todo de profissão, vez por outra, eu vou lá pesquisar para saber se tem alguma relação com câncer. Mas até hoje eu nunca vi um trabalho sério, bem controlado, dizendo, olha, não usa desodorante não que causa câncer. Nunca vi. O que eu vejo, e cada vez com menos frequência, às vezes algumas pessoas têm tendência a inflamar as glândulas de suor da axila. E essa inflamação é chamada hidroadenite, mas uma hidroadenite causada pelo desodorante antitranspirante. Não vou dizer que seja uma coisa comum, mas pode acontecer. Então, essas pessoas que têm esse tipo de problema quando usam o desodorante antitranspirante, eu recomendo que não use o desodorante, faça a higiene das axilas e use o leite de magnésia, que não dá problema nenhum, tá bom? Como que é essa inflamação? Aparecem umas bolas assim, uns nódulos nas axilas, geralmente muito dolorosos. No início, quando está começando, que a pessoa vai logo no dermatologista, dá para fazer o tratamento só com remédio local. Mas se aquilo avança muito, aí a gente precisa de remédio para tomar também, tá? Mas hoje em dia é bem mais infrequente. Uma coisa que eu não recomendo, e essa semana também me perguntaram, é o uso de polvilho antisséptico nas axilas. Por um motivo muito simples. Dentro do oco da axila, como tem essa secreção untosa das glândulas apócrinas, a axila fica assim até um pouco mais oleosa. Mas à medida que vai caminhando para fora, a pele é mais seca. E o polvilho, ele tem óxido de zinco, que é uma substância bem adstringente. Ela retira muito a umidade. Então, às vezes, a pessoa chega no consultório que junta o polvilho com a sudorese. Aí aquele polvilho vai escorrendo para fora da axila, quer dizer, fica naquela área onde faz a pizza de suor, e ali fica tudo descamando e ressecado, como se tivesse sido assim meio que queimado por causa do polvilho. Então eu não recomendo que use polvilho não, porque na axila realmente não é o lugar mais interessante. Nos pés ainda dá para usar, porque a planta do pé tem muita glândula de suor, muita glândula sudorípara, e a pele é mais grossa, então tem mais resistência, aguenta mais. Agora, voltando para a questão dos neurotóxicos, onde a toxina botulínica é um neurotóxico, né? Mas situações que provocam neurotoxicidade, a gente tem também infecções. A infecção, a infecção do mês agora, nosso janeiro roxo, é a hanseníase. A hanseníase é uma doença que pode dar placas brancas pelo corpo, na pele, pode dar áreas de pouca sensibilidade e ela tem preferência por inflamar os nervos superficiais em áreas mais frias do corpo, tipo cotovelo, tipo tornozelo, e como ataca essas fibras nervosas que dão controle da sudorese, a pessoa fica com o pé seco, a boca seca também, tá? Então, a gente percebe que quando a gente estuda uma área da fisiologia, aquele estudo ele não vai ser perdido, porque as coisas vão se conectando. Uma outra coisa que também pode agredir esses nervos finos que dão controle do suor
é o diabetes. A pessoa não precisa ter o diabetes tipo 2, porque esse tipo de problema de saúde, ele pode anteceder em até 5 anos a neuropatia diabética, que causa a perda da sudorese. Então, o indivíduo que tem diabetes ou pré-diabetes são indivíduos que têm menor tolerabilidade para o calor e eles sofrem muito no calor. Então, é uma das características que a gente observa nessas pessoas. Mas o que mais que eu queria falar para vocês? Bom, eu queria dizer que a popularidade da toxina botulínica para uso estético ela só aumenta. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, entre 2000 e 2015, quer dizer, no espaço de 15 anos, houve um crescimento do uso da toxina em 748%. E ela não deve ser usada em portadores de doenças neurodegenerativas, doenças respiratórias, gestantes e lactentes. O uso nas axilas para reduzir o excesso de sudorese, ele começou a ser utilizado em 1995. Mas você fazendo na axila também não impede de suar em outros lugares. Tem uma outra técnica também que se aplica na palma da mão para aquelas pessoas que o suor pinga, tanto que sua, que é uma técnica bem dolorosa, então é preciso fazer até um bloqueio anestésico e o efeito também é temporário. Existe uma cirurgia para reduzir o excesso de suor na palma da mão, e aí a pessoa fica com as mãos secas, mas aí começa a suar por compensação, geralmente na região das costas, tá? Então é isso, basicamente eu queria conversar com vocês sobre toxina botulínica, como que ela atua, como que ela pode ser utilizada na dermatologia. Cada vez mais eu acredito que seja um tratamento, quando a gente usa para questões estéticas, um tratamento a médio e longo prazo, porque quando você paralisa alguns músculos, você faz com que ele perca um pouco a força de contração. Então, quando eu utilizo na região do terço superior, eu gosto que fique bem natural, só tirar o excesso de contração, porque à medida que a gente vai fazendo, aquela musculatura vai perdendo volume e perdendo força. Se você faz numa área muito extensa, aplica muitas unidades em muitos lugares, você acaba enfraquecendo toda a musculatura da região frontal. Existe também uma técnica que usa para esse músculo aqui da mastigação, que é o masseter, aqui dessa região aqui, ó, aqui e aqui. Às vezes para dor, às vezes quando a pessoa tem uma contração muscular muito forte e ele fica mais altinho e com o rosto assim mais largo. Eu acho que o ideal, antes de se aplicar a toxina botulínica nessa musculatura, que o ideal é você investigar o porquê que isso está acontecendo. Às vezes a pessoa tem um problema de mastigação, às vezes tem problema de região cervical, às vezes tem um problema de oclusão nos dentes. Então é preciso que faça uma avaliação bem feita com um dentista que tem especialização em doenças da articulação temporomandibular antes de se fazer toxina nessa musculatura. Até porque se você fizer e não tiver indicação, pode ter complicações depois, tá? Inclusive a diminuição da salivação. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou agradecer a presença. Eu vi a Thaís está por aí, a Andressa, o Pedro, a Rita, a Janaína. Agradeço a todos vocês a presença nessa live. Eu espero que tenha acrescentado alguma coisa, tá bom? E eu fico muito feliz de ter vocês sempre por aqui, tá bom? Grande abraço, uma sexta-feira muito boa para vocês. E que essa vacina venha logo para a gente, aos pouquinhos, poder sair de casa e conviver e ter mais
vida social, tá bom? Um grande abraço. Grande abraço. Obrigada a todos. Tchau.